a contratação de Mikael e Bruno Fux, se criou uma questão na cabeça dos torcedores do Palmeiras. Com as várias contusões de Gustavo Gomes e Murilo, uma pergunta surgiu. Será que chegou o fim da dupla de zaga, Gomes e Murilo? Quando Gustavo Gomes é contratado, logo conquista a titularidade no time e vem a se tornar xerife do Palmeiras, fazendo história com gols e títulos. Alguns anos depois, o Murilo chega e deixa a zaga ainda mais forte. E assim como o Gomes fazendo história no Palmeiras, mas infelizmente vem as contusões e com ela a má fase também. Nos últimos anos, o Palmeiras vem levando mais gols do que o normal. E isso fez com que não só a torcida, mas como também o Abel percebesse a fragilidade da nossa zaga. Com isso, surge a pergunta: chegou a hora de substituir nossa zaga titular? Mas antes de responder, vamos ver a análise do Fragoso em relação a esse assunto. Vamos escutar o Abel na íntegra agora? Vamos fazer isso juntos para você pegar exatamente o raciocínio dele sobre Mikael, Fux, Naves, Gomes e Murilo, hein? Tudo numa tacada só. Bora ouvir agora. Vamos ser sinceros, nesse quesito que acabaste de dizer, fizemos um upgrade. Jogadores com saída de bola, jogadores que nos vão dar mais qualidade na construção, e há muito que procurávamos um zagueiro canhoto, há muito. Temos dois hoje, como eu te disse, eu acho que nós vamos ajudar o Naves noutra perspectiva. Falámos com ele ano passado, ele procurou-me o ano passado, disse-me que queria jogar mais. Está certo, comprometeu-se muito connosco. Ainda agora no Mirassol foi preciso jogar os dois, ele e o Benedetti, e deram uma resposta séria, dura, mas como eu te disse, já muito procurámos também dar concorrência, que era o Murilo, que era o Gomes, que também já estão connosco há muitos anos, estão no clube há muitos anos, e acho que fizemos um upgrade neste setor, na zaga, com 3, Benedetti, Fux e o Mikael. Eu acho que hoje vocês ficaram, e tu próprio reconheces isso, são jogadores que nos vão dar um upgrade naquilo que é a nossa saída de bola, e também vai ser bom para o Gomes e para o Murilo ter esta concorrência. O Gomes é um jogador que está connosco há muitos anos, é um jogador que já joga há muitos anos na seleção, é um jogador que faz muitos jogos por ano, e os anos passam a todos, e é bom termos estas posições com mais soluções para durante o ano podermos revezar, como foi hoje. Era normal, o Mikael já não jogava há muito tempo, ficou com câimbras, tiramos, metemos o Fux, entrou. O Fux conhece muito bem o futebol brasileiro, acho que foi uma grande oportunidade de negócio, quer para nós, quer para o Atlético Mineiro. Primeira coisa, os 4 nomes da zaga do Palmeiras foram definidos pelo técnico Abel Ferreira nessa entrevista coletiva. Você pegou? Gomes, Murilo, Fux e Mikael. Ponto. Ele menciona, inclusive, o Benedetti como uma outra peça que vai ficar por ali. E para por aí. Porque quando ele fala sobre o Naves, ele dá um recado muito claro de que ele quer ajudar o Naves. E quando ele fala ajudar o Naves, tem que acompanhar as coletivas do Abel para entender, né? Quase que uma historinha. Quando ele fala em ajudar os jogadores, ele fala de atletas que, na opinião dele, são injustiçados porque têm condição técnica de jogar, só que quem está ali no elenco não dá espaço, porque tem mais bola, porque tem mais casca, porque tem mais experiência, e com isso os jogadores acabam ficando um pouco de lado. Claro, todo jogador quer jogar, pede a ele mais minutos e ele fala, vou tentar, mas não consegue. E aí ele se sente responsável por cometer uma injustiça com o atleta. E fazer justiça é liberar esse jogador para que ele possa atuar em outro lugar. Ele diz que, inclusive, isso é parte do trabalho dele, melhorar os jogadores, fazer bem aos jogadores, e pode ser, claro, liberando o atleta. E ele dá a entender que vai ajudar o Naves. Então, o Naves, nesse momento, é a carta fora de baralho. Agora, por quê? E aí a gente vai entender justamente nessa ideia que, para mim, fica clara, de reformulação e não reposição, quando a gente olha justamente para o tempo dos dois jogadores em campo até agora, desde que chegaram ao Palmeiras, Gomes e Murilo, e para a sequência de jogadores na reserva deles. Se liga só, o Gomes é o capitão do Palmeiras e líder, jogador que para muitos palmeirenses está entre os melhores zagueiros da história do clube, e faz por merecer.
O Gomes chegou em 2018 e é titular indiscutível desde então. Um jogador que vestiu a camisa e, como ele mesmo diz, ele achou o lugar dele no mundo. Palavras dele, tá? Ele diz: achei meu lugar no mundo. Isso depois da última renovação contratual dele. São mais de 7 temporadas como titular absoluto, com 31 anos de idade. O Murilo chegou mais tarde, o Murilo chegou em 2022. São 3 titulares, ou melhor, 3 temporadas como titular absoluto. Ele tem 27 anos de idade, é mais jovem do que o Gomes. E aí a gente tem que olhar, a gente está falando aí de 2 titulares absolutos, um a 7 temporadas, o outro a 3. A gente tem que olhar para quem veio na reserva deles nos últimos anos. O Luan era titular com o Gustavo Gomes. O Luan e Gomes é uma dupla que fez história no Palmeiras. Mas o Murilo chega por ser um jogador mais habituado a jogar pela esquerda, mas não canhoto, quando o Abel pedia um canhoto. Só que aí o Cícero Souza, na época, localizou junto com o scout esse jogador, percebeu a oportunidade e falou: ó, quer vir jogar pela esquerda? E o Murilo falou: pô, tô acostumado com isso mesmo sendo destro, pode me chamar que eu vou. E deu essa solução pro técnico Abel Ferreira. O Luan foi pro banco de reservas porque era um jogador que gostava mais de atuar pela direita. E a partir daí se tornou um reserva de luxo, porque é um jogadoraço. Continua sendo, mas agora fora do Palmeiras. No entanto, poucas foram as oportunidades em que o Palmeiras tinha Murilo, Gomes e Luan à disposição, e o Luan era um dos escolhidos para começar entre os titulares. Então já havia um certo status definido ali. Era uma concorrência? Era uma concorrência. Mas já estava bem pré-definido. O Luan foi embora. Quando o Luan vai embora, vem o sonho do Abel pelo canhoto mais uma vez. Esse sonho se concretiza? Não. Por quê? Porque o Palmeiras identifica o momento de colocar o Vitor Reis para jogar, uma joia que o Palmeiras já entendia com potencial de venda histórica. Ele passa na frente do Naves, que era a 4ª opção, e com isso ele faz 22 jogos na temporada de 2024, mas ainda como um garoto em transição, apesar de toda a expectativa. Então, muito naturalmente, não é uma concorrência para o Murilo e para o Gomes. Já havia um status pré-definido ali. É um jogador que chega para ser peça de reposição e vai brigar por posição no momento em que maturar, se maturar no clube. Não maturou. O Manchester City chegou mais rápido, depois de 22 jogos em 2024. Área, vendido 37 milhões de euros, uma venda absurda. Só com o dinheiro do Vitor Reis numa continha de padaria, o Palmeiras pagou o Facundo e pagou o Vitor Roque. Uma venda histórica para um zagueiro reserva. Ah, mas ia virar titular? O Palmeiras tem 2 titulares que dão conta do recado. É outro papo isso daí. Naves passa a ser o reserva. E o Naves não convence a comissão técnica, isso está muito claro. O Naves não conseguiu convencer a comissão técnica de que ele poderia crescer a ponto de ser sombra de Gustavo Gomes e Murilo. Porque, diferentemente do Vitor Reis, que é muito jovem, o Naves já vai fazer 23 anos agora. É jovem ainda para o futebol? Claro que é. Claro que é. Mas, durante todo esse período em que ele esteve no time, treinando com o elenco, jogando, Naves jogou 15 jogos na temporada passada, outros 14 ou 15 na retrasada. Ele não se tornou uma sombra, na opinião da comissão técnica, para Gustavo Gomes e Murilo. Tanto que foi ultrapassado pelo Vitor Reis. Sendo assim, ele não gerava concorrência. E aí, ele passa a ser, nesse início de temporada, depois da venda do Vitor Reis, a principal concorrência de Gomes e Murilo. Nesse momento, fim de papo, o técnico Abel Ferreira, em alinhamento com a diretoria, dá a entender claramente de que precisa do tal zagueiro canhoto que ele já desejava há muito tempo. E se houver oportunidade, uma nova peça de reposição. Se não houver, segue com o Naves. O Palmeiras viu a oportunidade com o Galo, fez negócio com o Bruno Fux e o Mikael, o Palmeiras foi para cima para contratar, gastando cerca de 5 milhões de dólares, fazendo um investimento que hoje no futebol nem parece tão alto, né? Mas é um investimento alto, sem dúvida nenhuma. E com isso, ficou claro que agora, tanto o Gomes quanto o Murilo terão concorrência
E aí quando eu falo concorrência, quem usou a palavra foi o técnico Abel Ferreira. Ele disse no vídeo que a gente assistiu agora concorrência. E aí ele fala sobre o Gomes, e isso me chama bastante atenção. Ele diz o seguinte, ele dá a entender o seguinte, que o Gomes, ele é um jogador importantíssimo e tudo mais, porém, a idade meio que está chegando, a sequência de jogos é muito grande, não vai dar para ele conseguir segurar a bronca sozinho. O calendário é pesado e tudo mais. O Gomes tem só 31 anos, tá? É que é muito tempo de Palmeiras. Mas ele vem dando uma rateada ou outra técnica, que é muito natural, são fases dos jogadores. E aí muita gente começa a falar, fim de ciclo. Na minha opinião, tá muito longe de ser fim de ciclo do Gomes, mas muito longe de ser fim de ciclo do Gomes. Agora, é um atleta que precisa de concorrência naturalmente, para não entrar na zona de conforto, assim como o Murilo. Mas o Murilo é mais novo, tem 27 anos. E aí quando o Abel fala em concorrência e upgrade, olha só, ele usa essas duas palavras. Concorrência para Murilo e Gomes, ele diz que os dois estão precisando. E quando ele fala que os dois estão precisando, para mim o recado é, esses dois precisam melhorar ainda mais. Eles precisam de um desafio, eles precisam de uma sombra. É a opinião que eu tenho do que o Abel falou. E quando o Abel elogia o Mikael e o Fuchs, dizendo que o elenco ganhou um upgrade na saída de bola, tem muito a ver com o que o Gomes e o Murilo não têm como características fortes. Eles são zagueiraços na bola aérea defensiva, na bola aérea ofensiva, na velocidade, desarme, posicionamento, visão, tem. Mas eles não têm como característica marcante o passe, o lançamento. O Murilo até está tentando desenvolver isso bastante nesse começo de ano. Quem acompanha os jogos do Palmeiras na íntegra, viu o Murilo tentando partir para cima dos volantes ou dos meias que estão ali no meio-campo, olhando para frente, tentando dar passe vertical, tentando dar lançamento. O próprio Naves chegou a fazer um lançamento também que gerou um gol. Então, assim, a gente está falando de uma demanda da comissão técnica. Não é só uma questão de o jogador tem qualidade, isso vai somar ao grupo, não. A comissão técnica quer o zagueiro que arma jogo. Porque diante de adversários fechados, com marcação cerrada, os meias ficam com marcação individual, as pontas têm marcação dobrada pela linha de 5, e aí quem começa a armar jogo é zagueiro e volante. Então você precisa dessa qualidade. A partir daí, nós vimos na estreia o Mikael dar 2 lançamentos para o Veiga, um deles um pouco mais forte, o outro o Veiga que não consegue dominar, mas o Veiga sairia na cara do gol. Vimos o Mikael dando um cruzamento na cabeça do Flaco Lopes, exigindo uma defesaça do Alex Alves. Tá vendo a questão de armar o jogo que eu tô falando do upgrade? Que o Abel tá falando para gerar concorrência? Isso na estreia, sem entrosamento, começando a entender de novo a cultura do futebol brasileiro, porque o Mikael saiu cedo. E quando a gente olha pro Fuchs, que entra no meio do segundo tempo, ele dá uma assistência pro Estevão, num passe longo, que inclusive foi celebrado pelos companheiros, mas depois o gol acabou sendo anulado. Mas o Fuchs recebeu vários abraços, cumprimentos, estava sorrindo bastante porque havia conseguido dar um passe longo, uma assistência, qualidade, upgrade no que, perdão, a voz às vezes está dando uma falhada, né? Um upgrade naquilo que o Abel queria para as características da sua zaga. Então não é só peça de reposição, não são jogadores para compor elenco. Para mim, o Mikael chega com 24 anos de idade para ser o zagueiro que o Abel sempre quis e procura há muito tempo pela esquerda para brigar com o Murilo. E o Bruno Fuchs chega aos 26 anos de idade, ou seja, com muita lenha para queimar, um jogador que se recuperou dos seus problemas físicos, e isso foi o que impediu ele de brilhar como ele começou a mostrar o brilho dele no Internacional, e ele tem como característica esse passe longo também como destaque. Então, os dois bem fisicamente, encaixando na equipe, não serão peças absolutamente reservas, com status de reserva, reserva de luxo. Não foi a sensação que eu tive do que o técnico Abel Ferreira passou na coletiva. Upgrade e concorrência. O que o Abel quer é Mikael e Bruno Fuchs incomodando e brigando por titularidade, para que essa concorrência saudável faça com que tanto Murilo quanto Gustavo Gomes sigam em alerta, crescendo, evoluindo, se entregando, buscando novos desafios para também
mostrar mais qualidade em campo, e isso é bom para o elenco. Um ponto importante que o Fragoso falou é o Gomes sentir que tem concorrência agora. Isso vai fazer ele treinar mais e, consequentemente, jogar mais. Na minha opinião, o Gomes ainda tem lenha para jogar, pelo menos 2 temporadas no Verdão. E por tudo que já fez, já tem seu nome na história do Verdão. Agora quero saber de você, torcedor palmeirense. Você acha que tá na hora de mudar a zaga do Palmeiras ou ainda não? Deixe seu comentário abaixo do vídeo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!